temos que entender hoje, a partir de já, que bênção significa permissão. Se você veio buscar uma bênção aqui essa noite, eu quero trazer alguns ensinamentos dos céus. Eu não quero exortar, porque isso cabe ao pastor da igreja, mas eu quero trazer alguns ensinamentos dos céus, para que você venha entender que a maior bênção você carrega aqui, no teu coração. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Igreja afinada, amém? É que a gente vê que os pastores pregam fino, hein? Eita Deus! Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Versículo 20. Ora, ao nosso Deus Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode se assentar. Se assente com a Bíblia aberta. Eu não vou nem pedir para riscar, porque pelo jeito que eu vi aqui que todo mundo achou, todo mundo já tem a Bíblia riscada nesse versículo, igual tem em Efésios 3:20, né, pastor? Então, mas se você que não riscou aí, pega a tua caneta e risca. Creio que não somente para essa semana, mas para esse resto de mês, no final do ano, nós estamos agora no segundo semestre de 2025, essa mensagem vai ter grande valia e um grande impacto na sua vida. Amém? Meu coração se alegra nessa noite, igreja, porque há 2 anos atrás a gente recebeu uma palavra de Deus no nosso coração. E essa palavra, pastor, fez com que a gente desacelerasse. Nosso coração estava muito ansioso, nosso coração estava muito frenético, né? Eram vários convites, a gente indo para cima, indo para baixo, até que Deus nos dá uma palavra para a gente poder colocar o pé no freio. E quando é ordem de Deus, a gente tem que acatar. Então, eu falo aqui nessa noite com muita alegria que depois de 2 anos, igreja, servindo a igreja local, ali, servindo a casa do Senhor como obreiro, eu voltei a ministrar, e a primeira igreja que eu estou ministrando é aqui, que na Igreja Ebenezer, pastor. Então, hoje é um marco importante na minha vida, mas durante esse tempo, igreja do Senhor, o nosso culto tem sido no lar, amém? A gente aprendeu a, primeiramente, voltar os olhos para a nossa casa, pregar, expandir, explanar o amor para a família, para depois nós sairmos para fora, porque a palavra sempre foi a mesma. Haverá um grande avivamento nessa terra, e esse avivamento, pastor, vai começar dentro dos lares. Então o nosso culto, o nosso altar, Ícaro, acabou voltando para os lares. Então, no nosso lar ali, a gente tem vivido bastante milagres. Como vocês podem ver, minha esposa está grávida de 8 meses. Meu filho aqui também. Então, Deus tem feito grandes coisas, igreja. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Nesse momento aí que muitos falavam, né? Eu não digo nem momento de caverna, mas eu digo momento de espera. Amém? Esperar no Senhor, deixar Ele falar o que Ele tem que falar. E eu sempre trago uma máxima no meu coração que quando Deus quer te esconder, ninguém te acha, mas quando Deus quer te expor, você não vai conseguir mais se esconder. Amém? Então, aprendamos a respeitar o tempo de Deus em nossas vidas. Diga comigo assim: eu vou aprender a respeitar o tempo de Deus em minha vida. Amém. Igreja, esse versículo no qual o apóstolo Paulo enfatiza essa bênção para a igreja de Filipos, faz parte do texto do capítulo 4. Amém? E no capítulo 4 ele nos dá bastante diretrizes de como nós orarmos, de como nós nos portarmos, a fim de que nós venhamos entender o que realmente significa a provisão de Deus. Se nós estamos aqui, igreja do Senhor, nós temos que entender o nosso papel como cristãos. Nós sabemos que nós viemos no culto, nós cumprimos uma liturgia, mas nós temos que entender o nosso papel como cristãos, ainda mais nos dias de hoje.
Nós servimos um Deus que ele transcende placas de igreja, um Deus que transcende a religiosidade. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem um modo de falar diferente para essa geração, para essa época. Então, não se espante com o que Deus irá fazer com você até o fim desse ano, se você ouviu o que sai desse altar. Mas de uma coisa eu digo para você, Deus ele está trabalhando de um modo diferente em Centenário do Sul, em Lupionópolis, em Cafeara, no Paraná e no Brasil. E esse grande trabalhar de Deus faz-nos voltar o coração à verdadeira essência do Evangelho. E a verdadeira essência do Evangelho nos remete à cultura do céu, que é a nossa primeira identidade. Deus nos criou para a mais perfeita adoração. A nossa verdadeira e primeira identidade é a adoração. Abaixo da adoração, tudo aquilo que você pensa que você não é, você faz. Você não é engenheiro, você não é advogado, você não é gestor comercial, você não é dentista, você não é médico. Nós somos aquilo que Deus nos criou para sermos. Se nós contemplarmos em Gênesis, Deus cria um jardim para que nós pudéssemos não trabalhar para Ele, mas para nós simplesmente estarmos com Ele. Deus ele cria e coloca o ser humano no jardim com motivo e objetivo único, que é a expansão do reino dele na terra. E nós sabemos o que aconteceu. O homem pecou, o homem depravou, e o prazer do homem que estava dentro do reino, vivendo do primeiro ao sétimo dia ali dentro do reino, se estendeu para fora do reino. E tudo aquilo que não está dentro do reino, que está fora do reino, não é reino, é império. E o homem, ele amou, como eu posso explicar? Ele teve prazer nas delícias terrenas, ele teve prazer naquilo que ele pode construir, ele teve prazer nas conquistas e nas extensões territoriais, os domínios que ele pode ter, mas ele desprezou aquilo que Deus criou. E isso acabou gerando uma cultura que permeia até os dias de hoje. Nós só temos prazer, pastor, naquilo que nós conseguimos possuir. Nós só temos prazer se nós pedimos para Deus uma casa e Ele nos dar uma casa. Pedimos para Deus um carro, um emprego, uma vaga no vestibular difícil. Nós só temos prazer em Deus se Ele nos proporcionar algo. Por esses dias, Deus está trazendo um grande despertamento na tua igreja. E esse grande despertamento, primeiramente, está em você entender o que realmente é o reino de Deus. Porque quando nós entendemos o que é o reino de Deus, nós começamos a entender o que Deus quer conosco. E quando nós entendemos o que Deus quer conosco, nós começamos a agir assim na terra como é no céu. Então, igreja do Senhor, nós temos que entender que até Cristo, para poder explicar o reino dos céus, Ele usava parábolas. Ele exemplificava o reino dos céus, Rodolfo, com parábolas. Porque se Ele fosse tentar explicar o reino do céu, não haveria capacidade de compreensão, e até hoje não há capacidade de compreensão humana para entender os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi para o terceiro céu, ele contemplou maravilhas, igreja. E quando ele volta, ele não consegue explicar, ele vai e fala do espinho que tem na tua carne, para poder dar uma volta na situação, porque o reino de Deus é inexplicável. Trazendo para o contexto da mensagem, para poder resumir o que eu preparei. Se nós entendemos o que é o reino de Deus, tudo o que nós precisaremos nos será acrescentado.
Se nós entendemos e buscarmos o reino do céu como realmente se deve, tudo aquilo que você corre atrás, acaba correndo atrás de você, porque começa a se cumprir aquele versículo que as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Sabe o que eu entendo disso, igreja? Que você está correndo e a bênção está correndo atrás de você, e mais, você não vai parar para poder receber a bênção que se vire para poder te alcançar. Esse é o reino de Deus, o reino que você não perde. Quando você cumpre o reino dele e a sua justiça, tudo o que você precisa vos será acrescentado. Igreja, nós temos que entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, nós estamos aqui para cumprir um propósito. E todo aquele que tem propósito debaixo do céu, ele tem uma provisão incutida na sua vida. Olha para essa pessoa e diga para ela: não há o que temer, porque aquele que está no céu cuida dos pés até o último fio de cabelo. Nós temos que aprender a depender. Nós temos esse orgulho besta de: olha, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, porque quem aprende não depende. Ei, isso no reino de Deus não funciona. No reino de Deus você tem que depender para aprender. Provar e ver de que o Senhor é bom. Nós temos que provar, nós temos que experimentar. Nós temos que atrair o reino de Deus para a terra para poder entender o quão dependente nós somos do reino dele. E eu amo tanto que no reino de Deus é tudo ao contrário, meu irmão. Você olha para o espelho, você não vê realmente a tua fisionomia, mas você vê a tua fisionomia invertida. Assim é o reino de Deus. O próprio Cristo fala aí, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ser o Senhor, tem que ser servo. Quem quiser ser o último, ou melhor, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. O reino de Deus vai totalmente na contramão da nossa razão e da nossa emoção. E como é que você consegue viver em algo que vai contra a tua razão e contra a sua emoção? Deixando a razão e a emoção de lado e vivendo de acordo com o Espírito Santo. Igreja do Senhor, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Existe um reino que, se nós conectarmos o nosso coração com o Pai através do Espírito Santo, esse reino vai descer e vai se expandir através da sua casa. E da sua casa vai se expandir para os teus parentes. Vai se expandir no teu emprego, na tua empresa, nos teus negócios. E tudo o que você for fazer vai ser para a honra e glória de Deus e segundo a vontade de Deus. Não é assim na terra como é na terra, não é assim no céu como é no céu, não. É assim na terra como é no céu. Nós temos que entender que, por esses dias, Ele vai pedir para você desacelerar um pouco, assim como Ele fez comigo. A gente tem um olho muito focado nisso daqui. A gente pede aquilo que já é nosso. A gente corre atrás daquilo que deveria correr atrás de nós. Cristo, em um dos maiores textos da Bíblia, Ele menciona: olha só, olha para as aves dos céus. Elas não plantam, não guardam em celeiro, mas mesmo assim o vosso Pai Celestial vos alimenta. Ainda mais vocês que têm mais valor que as aves dos céus. Você não está satisfeito ainda? Olhar para os lírios dos campos. Nem o rei Salomão, com toda a tua glória e esplendor, ousou se vestir igual aos lírios dos campos.
Agora olhe para mim, olha para mim, olha para mim. Eu imagino Cristo falando sem cometer heresia. Mas olha, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar a Cristo pelo que Ele simplesmente representa a igreja. Se a igreja de Cristo entendesse isso, a gente viria só para agradecer e não para pedir, porque tudo nos é dado. Falei aqui de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, infinita, abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos, através do poder que opera em nós. Eis que vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará contigo todos os dias até a consumação do século. Sabe o que isso significa? Que existe um poder gigante dentro de você. O Espírito Santo de Deus opera dentro de você, intercede com gemidos inexprimíveis, mesmo você não sabendo pedir, mesmo você não sabendo orar, mas Ele clama dentro de você, igreja do Senhor. Eu só sei de uma coisa: eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque eu sei que eu carrego o maior poder do mundo aqui. Eu sei que o Espírito Santo habita no meu coração, e tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso já é manifesto. A única coisa que eu tenho que fazer é conectar no meu coração do Pai, sair fora do império e voltar para o reino, voltar para o cuidado, voltar para o descanso e entender que Ele é maior do que todas as minhas limitações. Tudo aquilo que eu não consigo, tudo aquilo que eu não posso, toda impossibilidade, eu coloco nos braços de Deus e vou descansar, pastor. Inútil vos será bem cedo levantar, trabalhar de forma penosa, porque aos seus amados Ele dá enquanto descansam nele. Ei, não perturba o teu coração. Eu não sei o que você precisa, mas nesta noite Ele diz para você apenas: descansa. Descansa, igreja do Senhor. Deus, Ele descansou no último dia de criação. Mas como pode um Deus descansar no último dia? Porque é um Deus que não dorme, não cochila. O guarda de Israel não tosqueneja. Mas Ele primeiro descansou para pairar e apreciar a sua criação. Segundo, para poder estabelecer um princípio. O descanso não é uma recompensa, ele é um princípio nas nossas vidas. Quem sabe você tem corrido num ritmo frenético e deixado a tua família de lado. Ei, volta o teu coração para a sua casa. Volta o teu coração para o teu filho, para a tua esposa. Pergunta o que ela precisa, o que eles precisam. Se mostre homem de Deus dentro da sua casa. Antes de nós sairmos para poder levar o Evangelho, o principal lugar é a nossa casa. E Deus tem feito homens dele desacelerarem para poder cuidarem daquilo que é mais precioso, que é o teu lar. Quem sabe você tem corrido num ritmo frenético em busca de algo que até mesmo na sua mente esse algo é inalcançável. Experimenta voltar o teu coração para a cruz, para você ver o que vai acontecer. Nós temos que entender que existe um poder que habita dentro de nós. E esse poder, ele potencializa a nossa fé. E qual o maior poder que vence o mundo, senão a nossa fé? Igreja do Senhor, pare para entender uma coisa: que se você precisa de algo, tudo o que você precisa já é seu de direito. E o porquê você não está alcançando? Nós só não alcançamos porque nós não entendemos como o reino de Deus funciona. Nós colocamos os carros na frente dos bois. Pedimos e nada temos, porque nós pedimos mal para gastar em nossos deleites. Quem conhece a história de Ana na Bíblia vai entender. Ana durante muito tempo quis um filho para poder esfregar na cara de Eucana e Penina que ela poderia ser mãe, para esfregar na cara de uma sociedade na época que uma mulher estéril era considerada impura. Ela queria mostrar, pastor, que queria ter um filho, porque ela era digna e ela precisaria ser amada pelo teu esposo.
E durante muito tempo, ela ora e nada acontece. Ora e nada acontece, ora e nada acontece. Mas chega um dia que ela entra no templo não pedindo um filho, mas o seu coração estava tão quebrantado que ela entrou naquele dia pedindo um Deus. Ai, quando nós esquecemos de tudo, igreja, quem nós somos, o que nós temos, o que nós precisamos, e voltamos o nosso coração para os céus, todos os grilhões da esterilidade são rompidos, toda maldição hereditária é quebrada, tudo aquilo que aprisiona a tua vida financeira, emocional, é jogado por terra. Isaías, antes de contemplar a glória de Deus, era só ai das cidades impenitentes, ai daquilo, ai dos perversos, ai disso. Quando ele vê a glória do Senhor, a primeira coisa que ele fala é o quê? Ai de mim. Deixa o Espírito Santo revelar o que tem aí dentro. Quem sabe hoje é dia de você chegar na sua casa e preparar um lugar secreto, um lugar de oração, um lugar para ter um encontro real com Ele e falar: Deus, estou aqui, eu estou sem esperança, eu recebi uma palavra hoje de que eu tenho que buscar o seu reino, mas eu não sei nem por onde começar a igreja. Apenas ajoelhe, que o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. John Bunyan, um dos fundadores do Exército da Salvação, carregava uma frase, e eu tenho essa frase e guardo no meu peito e sempre falo para quem não sabe como orar. E ele fala que vale mais um coração, como que ele... Quando se trata de oração, vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deus não olha para o que sai da sua boca, Deus olha para o que está aqui. Às vezes é necessário nós nos calarmos e voltarmos para o secreto e deixar Ele nos quebrantar. E dizer: filho, você depende de mim e mais ninguém. Não é do teu emprego, não é da tua saúde, não é do teu know-how, do teu conhecimento, não é de política, não é de oscilação de nação. Não, você depende de mim. Se coloque em pé nesta noite. Tudo aquilo que você precisa, você já tem. Está em algum lugar te esperando. Feche os teus olhos aí nessa noite. Hoje é dia de provisão financeira na vida de pessoas aqui. Se você deu crédito a essa palavra hoje, é o dia de provisão na área da família. Esse pastor fala, mas não está na minha pele. Ele não sabe o que eu tenho que saudar. Ele não sabe o que eu tenho que fazer, o passo, a decisão. Ei, eu posso não saber, mas eu conheço um Deus. E é esse Deus que conversa com você agora através do Espírito Santo. Ele não quer ouvir o que está na sua boca, Ele quer ouvir o que está no teu coração. Então conversa com Ele agora. Fala com Ele. Fala: Deus, durante muito tempo eu tentei fazer por vontade própria, eu tentei usar a minha razão, usar a minha emoção para poder alcançar coisas inalcançáveis, lugares inalcançáveis, mas nessa noite eu entrego tudo em suas mãos. Eu quero buscar o teu reino, eu quero buscar a tua justiça, porque eu sei que se eu te buscar de todo o coração, tudo que eu preciso, tudo o que de vestir, o que de comer, da minha conta bancária, da minha empresa, dos meus sonhos, projetos e metas, será acrescentado em minha vida. Eu posso ver grandes empresários surgindo aqui nessa noite. Eu posso ver grandes empreendedores saindo aqui na igreja do Senhor. Olha esse mistério. Eu posso ver empreendedores nesta noite se lançando com ideias inovadoras.
ideias que irão revolucionar não só Centenário, mas o Paraná, irá revolucionar o Brasil. É esse Deus que está contigo nesta noite, e Ele fala com você. Ei, a única coisa que Ele quer é intimidade, a única coisa que Ele quer é um coração quebrantado. Sabe para quê? Para que você possa clamar a Ele com toda sinceridade. Clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que ainda não sabes. Senhor, 8 bilhões de pessoas nesse planeta, 200 milhões só no Brasil, e o Senhor é tão grande, tão magnífico, que pode revelar algo que pode mudar a trajetória de uma nação para uma pessoa. Ninguém dos 8 bilhões o Senhor revela, mas o Senhor pode entregar para uma pessoa algo que pode revolucionar uma sociedade, uma nação, ou até mesmo o curso da humanidade. Receba o que vem do céu para a sua vida nessa noite. Deus irá colocar palavras em boca de pessoas aqui. Você que tem vergonha de pregar o Evangelho, você que tem coragem de ir, mas não vai. Ei, Deus irá se manifestar na sua vida ainda no fim desse mês, e você vai falar para o pastor e para a pastora: Pastor Tiago pregou, Deus se manifestou na minha vida através de um sonho, e nesse sonho eu estava pregando para multidões, não para o meu ego, mas para a glória dele, porque durante a pregação os céus desciam naquele lugar, e pessoas eram curadas, enfermos eram sarados, pessoas eram reestruturadas. Esse é o Deus que nós servimos. Dons de cura estão surgindo nesta noite. Ei, você que veio pedir uma cura nessa noite, Deus vai colocar o dom de cura na tua vida. Paralíticos irão andar através da sua imposição. Eita Deus! Paralíticos irão andar através da sua imposição de mãos. Pessoas irão ser curadas. Aquilo que você veio buscar acabou se tornando a sua maior bênção. Existe nesta noite uma atmosfera celestial. A cultura do céu se estabelece neste lugar. E Ele está colhendo lágrimas aqui nesta noite. A gente chora, a gente luta, a gente reluta. A gente tem crise de identidade, não sabe o nosso lugar na terra. Nessa noite você sairá daqui sabendo qual é o teu lugar. Espírito de oração, vem neste lugar agora. Quebre corações de pedra. Mostre para eles que o Senhor é um Deus. Sinta Ele esmiuçando o seu coração agora. Sinta Ele te abraçando agora. O Espírito Santo está neste lugar, te abraçando e te dando consolo no qual você nunca teve. Ele está tirando toda angústia, todo complexo de inferioridade. Eu não sou bom, eu não sou bom o suficiente. Fulano de tal é melhor que eu, fulano de tal tem mais recurso. Sinta Ele jogando por terra agora todo complexo de inferioridade. Doença na alma seja jogada por terra agora. Toda depressão, tendência suicida, nesse exato momento, seja limpa agora. Toda ansiedade, pensamento acelerado, todo excesso de futuro que não deixa você dormir à noite, e tem que tomar remédio, senão não dorme. Em nome de Jesus, tenha a melhor noite de sono da sua vida. Ele não colocou você nessa terra para você sofrer, para você padecer. Ele te escolheu e te elegeu desde a fundação do mundo. Ele tecia os seus órgãos no ventre da sua mãe. Ele
te conhece, Ele te vê, Ele sonda o seu coração, Ele te colocou nessa terra, em um tempo, em uma era, em uma época, para que o reino dEle possa ser expandido através da sua vida. Ah, Deus, que pessoas possam expandir o seu reino, possam alargar as suas tendas, possam, Deus, prosperar abundantemente. E quando perguntarem o que aconteceu, que essa pessoa possa falar que foi para a tua honra e para a tua glória. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado agora. Dê um abraço nessa pessoa, segura ela, ore com ela aí nesse exato momento. Profetiza na vida dela. Diga para ela que Deus nesse exato momento está visitando a sua casa. Ei, Deus visita filhos agora. Deus está visitando seu filho nesse exato momento. Deus está tocando no coração de filhos de geração aqui nessa noite. Aonde eles estiverem, comece a orar pelos seus filhos, comece a profetizar, comece a dar apontamento através da fé, através da unção, comece a profetizar, comece a declarar palavras dos céus para a vida dos seus filhos. Ei, nesse exato momento, seu marido que se encontra na sua casa, ore por ele agora, decreta o melhor, comece a proferir sentenças dos céus na vida dessas pessoas. Oh Deus, que o Senhor possa derramar, ó Pai, derramar da tua unção, derramar do teu amor, derramar, ó Deus, do teu poder para que o teu reino se estabeleça sobre essas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para cá, olhe para cá. Isso é um pouco, igreja do Senhor. Só um tiquinho do que tem no céu esperando por nós. E, cara, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós estamos aqui para poder expandir o reino de Deus. E só os que estão dispostos a expandir o reino dele experimentarão bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Não viva com medo do amanhã, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de já. Eu amo muito aquele povo no Egito, o povo que saiu do Egito, estava no deserto. E Deus, Ele mandava nuvens de codorna, enviava o maná. No outro dia, nuvens de codorna, maná. Daqui a pouco começa com um, sempre começa com um. E se amanhã não tiver maná? E se amanhã não pousar codorna, o que vai acontecer da gente? Vamos reter, vamos guardar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Aí o povo guardava, estocava o maná. Chegava de manhã aquele cheiro podre, fétido, aquele cheiro ruim. E eles destampavam o maná, pastor, o maná já estava podre, estragado. E aquela pessoa olhando com um olhar desesperançoso: o que vai ser de mim, da minha família? Dependia desse maná para poder me alimentar hoje. O que será de mim? Eu imagino o sussurrar de Deus falando: ei, abra a tua tenda e olha lá o que eu preparei para você. Queria estar lá para contemplar, sabe, a cara daquele povo saindo lá fora e vendo aquele maná branquinho no chão. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, Deus de hoje e o Deus que será para toda a eternidade. Homens nascem, reis nascem, crescem, conquistam suas glórias e morrem, mas só existe um que está sentado no trono para todos sempre. E é esse que reina sobre nós nesta noite.
Não há o que temer, porque o Deus poderoso, o Deus das batalhas está conosco. Igreja do Senhor, não há o que temer. Aprender a depender e entender que você pode não ter agora, mas amanhã você vai ter. Você pode nesse exato momento estar desesperançoso, mas a esperança nascerá amanhã com o sol, com o raiar do dia. Vamos aprender a voltar o nosso coração para a cruz e deixar que a nossa vida esteja aos cuidados de Deus. Pega as suas mãos para finalizar. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra é o lugar onde nós prosperamos, os nossos filhos prosperarão. Então nessa noite eu quero derramar uma bênção do céu para a sua vida, que vai se estender não só para a tua casa, mas se estenderá por gerações. Pai, eu oro e abençoo cada vida que veio aqui nessa noite, que ouviu essa palavra. Deus, o Senhor não sabe como meu coração salta de alegria. E fazia um tempinho que eu não estava indo nas igrejas, mas nós estamos aqui à tua disposição, Abba, para abençoar, para ensinar, para trazer direcionamento, para poder declarar que existe um Deus, existe um céu que é de verdade. Existe um Deus que está de prontidão nessa noite para ouvir o nosso clamor. Eu oro, Deus, e declaro paz, declaro graça, declaro prosperidade em todas as áreas da vida dessa pessoa. E todos digam amém. Dê uma forte salva de palmas para esse Deus, porque Ele merece.